Então, eu saí do lugar de filha, fui para o lugar do meu pai, olhando para minha mãe. Mãe, agora o papai não está aqui, eu fico nesse lugar para dar conta do seu buraco, para te proteger, para trazer dinheiro, para dar esse amparo emocional. E é louco, porque eu sou a mais velha. E as minhas 2 irmãs, elas olhavam para mim e falavam, nossa, você é a segurança. Muitas mães poderiam falar, nossa, agora eu te criei, sabe, jogar em cima do filho. Eu te criei a vida inteira e agora você vai morar lá com o seu pai do outro lado do mundo, o cara que ficou longe de você, entendeu? Sim. Olha como você vomita, né, nos filhos uma coisa que, mas aí seria sobre você, né? Mas se eu não tivesse trabalhado isso, eu poderia agir nessa direção. Sim. Já faz 5 anos que eu tô nesse processo. No começo foi terrível, porque você está acostumado anos a fio a ter uma rotina, você acorda cedo, vai para o escritório, fala com as pessoas, você está produzindo algo muito concreto ali todos os dias, né? Retorna, tem o dinheiro entrando ali no final do mês, né? E você tem uma previsibilidade para você poder fazer teus projetos, né? Aí, dia seguinte, você continua acordando cedo, só que você fala, nossa, para onde que eu vou agora? Não, vou ficar, tô em casa. O computador travou, né? Onde eu abro um chamado? Não tem mais. Não tem mais alguém de suporte, não. Vou ter que olhar no YouTube, mano. Mas, Fala, galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tarja Preta São Silvestre Podcast, onde você vai encontrar histórias reais, com pessoas reais. E aqui a gente passa por temas que conectam com vida, com saúde, com filhos, paternidade, negócio. O importante é você, através dessa conversa que a gente vai ter aqui, ter algum insight que te ajude também aí do Tarja Preta São Silvestre, seja qual for a área da tua vida que você esteja com algum desafio agora. E eu tenho um pedido inicial para ti. Curte esse episódio e principalmente segue aqui o canal, porque isso ajuda essa mensagem chegar para quem pode estar precisando e a gente nem imagina. E eu vou apresentar a minha convidada hoje. A gente tem algo até diferente aqui que o Fernando vai mostrar daqui a pouco, Fê. Sem spoilers. Ela é a filha do Luiz e da Sônia, irmã da Regina e da Ana Paula. Ela é mãe da Amanda, de 25 anos, que hoje mora no Canadá, né? Exato. Que legal. Ela é psicóloga, escritora, vai mostrar alguns livros aqui, mentora com mais de 30 anos de experiência em desenvolvimento humano no Brasil e no exterior, passando por países como Canadá, Suíça, Inglaterra, França e Bélgica. Hoje, com um olhar sensível e sistêmico, já estou dando um segundo spoiler aqui, sem o Fernando mostrar, ela integra psicologia, desenvolvimento humano e visão sistêmica através das constelações familiares e, detalhe, empresariais. Então, você que é empresário, empreendedor, que está aqui assistindo com a gente também, a gente deve dar uma pincelada nessa visão mais empresarial também, promovendo processos de transformação pessoal. Seja muito bem-vinda, Adele Sestari. Prazer. Muito obrigada, viu, Marcelo, pelo convite, por estar aqui. Muito obrigado. Mesmo. Eu que te agradeço. Fê, você já está dando um spoiler ou ainda não? Eu abri um segundinho. É? Não deu para ver o que é, não. Então mostra. Não tem como não começar o papo te perguntando o que quem está assistindo está vendo, se é que a pessoa está ali vendo pelo YouTube, pelo Spotify, o que tem na nossa mesa aqui no centro. Eu estou curioso. Aqui a gente tem uma ferramenta que a gente chama de campo sistêmico, né? Boa. E os bonecos aqui, eles representam âncoras e durante a nossa conversa aqui eu vou estar ilustrando, por isso que eu gosto de onde eu vou para conversar, eu levo esse tabuleiro e os bonecos, porque fica mais fácil de visualizar algumas situações familiares, né? Total. E pincelando o que a gente vai conversar. Total. A gente estava falando aqui nos bastidores como eu adoro também conversar com a galera que tem uma experiência no corporativo, que tá vendo? Já traz o tabuleiro, tudo organizado, já vem tudo preparado, né? E me diz uma coisa, como que foi
principalmente essa transição, porque esses 30 anos em desenvolvimento humano em N outros países, que eu imagino ali os desafios de cultura, tem todo o benefício também de estar num mundo diferente, num país como ali na Europa e tudo mais, né? Num país da Europa, mas tem os desafios. E aí com filha pequena e tal, e aí vem para essa transição. Me conta um pouco mais dessa história aí, como é que é isso? Essa transição acabou acontecendo há 5 anos. Tá bom. Né? Hoje eu tô com 51. Legal. Então, sabe essa fase de middle age, né? Que a gente fala dos 50, a gente começa a repensar um pouco fase de vida. E principalmente para a mulher, eu acho que é uma fase importante, porque os filhos saem de casa, né? Se formam, saem de casa. Ela acaba repensando carreira, o que ela quer fazer para essa fase de vida. E foi exatamente ali nos 45 eu já comecei a entrar nesse questionamento mais amplo. Tá bom. E eu estava na Bélgica, tinha acabado de fazer uma transição, imagina, de 25 anos de uma empresa. Imagina. Que fiz toda a minha carreira, comecei novinha, né? Aqui no Brasil e foi para lá ou começou direto lá? Comecei no Brasil, Tá bom. aqui. Legal. Na Nestlé, né, que é uma empresa de coração que eu tenho. Eu me Todos nós formei, conhecemos. Que legal. né, na Nestlé profissionalmente Boa. e passei a vida toda. E eu estava num cargo na França, o meu último cargo na Nestlé, só que o business de águas, ele fechou o escritório por outra determinação estratégica. Tá bom. Para se redirecionar para as regiões e fechou. E aí, acho que estava casando com esse meu momento de vida, de repensar, né? Tipo, 25 anos de uma empresa, eu morei fora por muito tempo, mais de 10 anos, né? Nesse esquema executivo. A minha filha foi o momento que ela saiu para ir fazer faculdade fora. E eu falei, acho que agora é hora de eu repensar. E resolvi voltar para o Brasil, voltar para as minhas origens. Boa. Não é à toa, foi nesse momento que eu encontrei as constelações familiares. Legal. Que entrou na minha vida. Aliás, depois de ter feito uma constelação que eu decidi voltar para o Brasil. É mesmo? Fez lá ou aqui? Fiz lá. Com um gringo? Não, até foi com um brasileiro, Legal. porque eu comecei a fazer um curso de constelação Tá bom. lá. Legal. E aí fui constelada, né, no Boa. curso, faz parte. Uhum. E aí acho que abriu um insight ali para mim e voltei para as raízes, né? Voltei para o Brasil. Exato. E voltei para o mesmo bairro que eu morei durante toda a minha infância. Olha que legal. Quase que na rua onde eu morei, onde moravam, né, meus tios, meus avós. Que legal. Então, assim, foi voltar para a origem mesmo. Legal. Muito bom, muito bom. E para quem, antes de eu fazer a pergunta, até no mundo corporativo, a gente estava falando um pouco disso também aqui nos bastidores, eu estou vendo uma demanda por curiosidade, principalmente sobre constelação, muito grande, assim. Semana passada eu estava almoçando e aí estava numa mesa, assim, aí uma executiva sentou, eu sentei na mesma mesa, assim, tava sem lugar para mesa, a gente acabou sentando juntos, tal, um de frente para o outro, e o assunto era terapia e tal. Tô com um desafio com o filho e tal. E aí a gente foi para um assunto de, não, constelação, me explica mais. Resumiu que terminou o papo trocando contatos de alguém que poderia ajudar nisso. Mas assim, eu devo responder sobre constelação, qual é a minha opinião, sei lá, uma vez por semana, pelo menos. E assim, tá bem alta, assim. E a pergunta para ti é, bem high level, principalmente esse lado mais empresarial, o que é a constelação e no que ela ajuda, assim, ó? Pô, você chegou lá, deu lá um insight, mas o que ela ajuda no fim do dia, assim, para quem nunca ouviu falar? A constelação, eu costumo dizer, Marcelo, que ela é um presente. Né? Ela é pontual, então ela não é uma terapia. As pessoas confundem muito. Será que eu vou ficar fazendo terapia? Vou toda semana lá ou não? Então, primeiro ponto, não é. Ela é pontual, você vem, traz uma questão, algo que está te incomodando, um desafio. Tá bom. Relacional, né? Tá ou bom. Mãe, pai, filhos. O dia a dia, permeia o dia a dia. Ou até na empresa, uma questão de conflito societário, sucessão, quero entender um pouco dinâmica entre departamentos, ou queda de faturamento, lucratividade, dinheiro, clientes, enfim, questões do dia a dia. Tá bom. Né? Tanto vida pessoal quanto organizacional. E a gente vai abrir o que a gente chama de um campo de informação para poder olhar esse campo.
Aí todo mundo, mas o que é esse campo de espiritual, informação, né? Não sei o Tem quê. a ver com o espiritismo, vai baixar espírito. Geralmente as pessoas confundem, né? E não tem nada a ver com isso. O campo de informação é o campo que você traz das informações familiares. Tá bom. Como a gente já sabe hoje que é epigenética, a gente traz, né, todas as questões, vem com a gente, e essas memórias familiares também vêm com a gente. Então, a gente vai acessar essas memórias familiares. Tá bom. E empresa, Adele, tem memória familiar? Ela tem uma memória da constituição daquela empresa, dos fundadores, dos valores, de como foi se dando aquela história. Então, você acessa esse campo de informação. Tá bom. Eu costumo dizer como se fosse um Wi-Fi, que a gente tem uma senha para se conectar. Tá bom. Então, quando uma pessoa vem para constelar como esse campo aqui, o campo aqui, no caso, é esse tabuleiro redondo. Legal. Certo? Só para a gente poder parametrizar aqui um espaço, né? Para colocar os bonecos. Que os bonecos podem ser pessoas, quando a gente faz no presencial. Aqui podem ser objetos, podem ser bonequinhos, não importa. Tá bom. É só para poder contextualizar. Eu tenho uma dúvida. Por exemplo, você viveu essa experiência de transição, eu estou no meio desse processo. Em algum momento isso vai acontecer. A constelação poderia me ajudar, por exemplo, nesse momento de transição de carreira? Porque geram-se muitas dúvidas, né? Pô, mas eu criei aqui uma carreira, eu imagino que eu tenho estabilidade, que eu tenho um padrão de vida, e aí quando a gente vai, seja qual for o nicho, você vai empreender, você está começando uma carreira nova. Então, por muito tempo, a gente fica comparando o meu nível de experiência de 20, 30 anos lá no mundo corporativo, mas na verdade aqui você aproveita, mas você está começando uma nova carreira. Aí você passou por isso e tal. A constelação conseguiria me ajudar, porque eu entendo que ela está ali no meio, né? É um tema familiar, porque eu tenho lá meu pai que era empreendedor e de alguma forma eu devo ter olhado isso. Aí eu tenho lá minha mãe com as questões dela também, os exemplos. E eu tenho uma empresa que eu trabalho, mas não é a minha empresa. Como que ela me ajuda? Ajuda muito. Essa parte de transição de carreira, aliás, porque eu também venho do corporativo, dos meus serviços, isso, né? Eu tenho muitas pessoas que vêm para este momento de transição de carreira. Boa. E como que a constelação entra? Ela te dá um olhar para as profissões que vieram antes, para aquilo que te formou, que te trouxe até aqui. E muitas vezes, se a gente não honra o passado, se a gente não honra de onde a gente veio, toda a trajetória que a gente teve, a gente não consegue se liberar para o novo, ou para uma nova profissão, para um novo momento. Então, eu costumo dizer, por exemplo, aqui, vamos supor, uma pessoa, ou você mesmo, vamos ver, usar, fica em paz. Você começou lá, qual foi teu primeiro trabalho? Estágio. Eu era estagiário. Foi estagiário, vou colocar um novinho aqui, né, para começar. Foi estagiário, depois? Depois, líder de operações. Perfeito. E aí você foi para uma empresa, começou a trabalhar em uma empresa? Sim. Nessa empresa mesmo, né? Na mesma, e foi subindo de cargo. Aí eu saí, voltei. Tá. E Você teve outra empresa que você trabalhou? Nessas duas que eu saí de lá 2 vezes e voltei. Então, por exemplo, eu fui trabalhar na Xerox, depois voltei para essa, depois fui trabalhar na TOTUS aqui, depois voltei e tô lá ainda. Tá, perfeito. Então, digamos aqui tem 3 empresas, né? Boa. E você olha aqui para essas empresas. Então, num trabalho mais aprofundado contigo, não vou aprofundar aqui porque não é uma sessão, mas só para a gente dar uma pincelada para o pessoal de casa. Então, eu vou fazer você vir aqui para a primeira empresa, ver o que você sente olhando para essa empresa, né? Você sente honra, você se sente bem, sente feliz? Ah, não, me sinto oprimida, eu tive uma vivência que não foi bacana, de repente, com uma chefia ou com um colega, me senti desmerecido. Então, a gente vai trabalhar um pouco essa relação. Aí você vai honrar essa relação. Uma pergunta. Nesse momento aqui, eu vivi algo muito forte na minha vida, que foi a perda da minha mãe. Então, eu lembro disso ter influenciado muito. Então, eu lembro de memórias dentro da empresa, tal, né? E desestabiliza e tal.
E aí é muito louco que é uma questão familiar, Uhum. pessoal, dentro... Eu tô vivendo isso dentro de uma empresa, né? Então imagina o emaranhado, né? Que a gente fala, Sim. o que gerou nisso? Que você mostrando ali, nessa transição, já me vem à memória. Então, nesse caso, já vem aqui a questão da mãe, né? Imagino. Que daí a gente vai olhar também para essa questão, para o impacto. Boa. Que lugar, por exemplo, você foi ocupar neste momento da morte da sua mãe? O que te impactou e o que impactou no teu trabalho, né? Sim. Também. Sim. E a gente olha para todas essas questões. Você traz, deixa vir, deixa sair, começa a trabalhar aqui, Boa. tá? E aí honra e olha essas 3 profissões. E aí você tem uma nova empresa, algo novo da tua empresa, teu momento, né? Atual podcast, ainda, livro, podcast, tal. Sim. coisas novas que estão para Mentoria vir, e tal. Boa. né? Futuro. E aí, para olhar e honrar aqui e deixar isso fluir, eu preciso estar com o coração em paz com a minha caminhada, com as profissões, vou honrar cada uma delas dentro de mim. Eu costumo dizer que é uma postura muito mais interna do que palavras, Sim, né? sim, sim. Você que já até está acostumado, que já passou pelas constelações, Sim. para que a gente possa olhar. Daí a gente vai ver para onde que o teu novo negócio está olhando. Se ele olha para o passado, se ele olha para o futuro. Aí a gente começa a colocar o dinheiro, os clientes. Os clientes estão perto, estão longe, o dinheiro está onde? Está completamente afastado, os clientes olham para outro lado. Então, é como, isso que eu quero dizer, é como se fosse um campo de informação maravilhoso que te traz ali um presente, o que está acontecendo, tá vibrando aí no universo. Vibrando nas relações, e aí eu posso tomar uma decisão. Nossa, mas se os clientes não estão olhando... Né? Vou olhar para isso. Por que será que não estão olhando? Será que eu não estou me posicionando bem? Eu estou bloqueando? Não estou? E aí eu vou fazendo movimentos, tomando decisões para que esses clientes possam começar a vir, a ficar aqui na minha empresa, que o dinheiro possa começar a fluir. Enfim, é um trabalho, né? Não quero aqui dizer que é uma questão de 5 minutos. A gente faz um trabalho aprofundado. Algumas horas, né? Muitas vezes. E isso tem uma energia que se movimenta aqui e que fica reverberando na nossa vida ali 1 mês, anos às vezes, para fazer as liberações necessárias. Então é um processo muito, muito bacana. Muito bom. Eu participei como que diz, assim, como convidado, enfim, como participante mesmo, né? Eu era um dos representantes há 1 mês mais ou menos numa constelação empresarial. Eu ainda não tinha participado e achei super legal. Eu fui tipo uma linha de serviço assim que eles tinham na empresa, como se fosse acho que prestação de serviço mais comercial assim e tal. E é muito louco o quanto a gente sente quando a gente entra nesse campo, mesmo nesse esquema de boneco, né? Sim. A energia e tal, é muito louco, é muito louco. E representa o dinheiro, departamentos, né, que são questões abstratas, mas o quanto a empresa tem energia, ela tem uma vida própria. Sim. Né? E uma hierarquia também muito parecida familiar, né? Se olhar as empresas, pô, tem alguém lá, aí vem a diretoria, os gerentes e assim por diante, né? Um ponto bem bacana, Marcelo, que eu costumo dizer é se a gente não está bem resolvido na nossa origem com pai e mãe, porque tudo vai para pai e mãe, né? A gente precisa a vida inteira ir se lapidando com pai e mãe, porque isso tem efeito na vida toda. Total. E na empresa, se você não está bem resolvido com pai e mãe, você vai ter, com certeza, conflitos ali com a hierarquia, com chefia, com colegas, porque você sempre está se debatendo, você não aceita. E ali, inconscientemente, você busca esses conflitos e, por exemplo, quantos colegas, às vezes, que a gente tem, né, no trabalho, que fala, nossa, sai de empresa, vai para uma nova, ou muda de departamento, mas, nossa, encontrei um chefe que eu tive problema, a vida inteira, porque não consegue resolver lá na raiz, que é com o pai e com a mãe. E quantas vezes a gente transporta também para os nossos líderes, chefes e tal, o que a gente tinha com os nossos pais, né? Exato. Ah, não, ele tá aqui me dando um feedback ou corrigindo alguma coisa ali do meu trabalho e eu reajo como se eu estivesse levando uma bronca de de mãe, de pai e tal, quanto que a gente carrega. E eu tô lembrando agora, te ouvindo, que
um dos momentos, deve fazer 2 anos, foi antes do livro ir para o ar e tudo mais. Eu senti um desbloqueio muito grande assim, nesses movimentos que eu estou fazendo. Eu estava numa sessão de terapia com a minha psicóloga e ela vai para um lado também mais sistêmico da coisa e tal. E ela sempre me fala, Marcelo, pai e mãe a gente vai tratar o resto da vida. Porque sempre volta, né? Um tema, não, isso aqui e tal, pode ser, né? Dar uma resolvida com o pai, com a mãe. E eu lembro que do nada, não é do nada, né? Era uma sexta-feira, eu estava no escritório, saí do escritório, parei num mercado, comprei um vinho, um salmão, e meus pais já são falecidos, né? Minha mãe em 2008, meu pai em 2016, ali quando os meus filhos nasceram. Eu falei, eu vou jantar com os meus pais. Me deu uma coisa meio doida, assim. E aí eu tinha lido um livro, não sei se você já viu, que é Pegue as Suas Moedas, uma parada assim. Sim, sim. Um curtinho, assim, super legal. E aí, me veio o insight, assim, a intuição, vou jantar com os meus pais. Entrei no mercado numa sexta-feira, comprei um vinho, um salmão, acho que eu comentei isso aqui com o Fernando já e com quem mais estava aqui, não lembro. Cheguei em casa, preparei, aí sentei. Aí a hora que eu fui sentar na mesa, eu falei, opa, eu não vou sentar nesse lugar da mesa, mesmo sendo eu vou sentar na cadeira de filho por enquanto. Aí conversei com eles, peguei uma almofada, falei, agora é o seguinte, resumindo, né, a história para não ficar longa. Me dá o que é meu, mano. O que é bom de energia, de tudo, enfim, dei uma zerada, falei algumas coisas que eu sentia e tal, agradeci, e aí no final ficou muito mais na pegada ali de agradecimento. Aí eu assumi meu lugar, porque a casa era minha, falei, ó, daqui pra frente, pô, eu sigo, mas eu quero seguir com a força de vocês e o que é meu e tal, não sei o quê. Beleza, terminei, me emocionei pra caramba e tal. Cara, mas deu que a gente fala, minha vida tá meio travada, né? Cara, claro que é um conjunto, não é só uma sessão de constelação que vai resolver todos os problemas da vida. Mas quando a gente se abre para a vida, eu costumo dizer, até escrevi no livro, se eu não estou enganado, a vida se abre para a gente também, concorda? E eu lembro que depois dessa experiência, deu uma destravada boa. E aí aparecem os próximos níveis, né? Tipo o videogame. Falou, pô, isso aqui acho que tá atrelado aí com alguma coisa da mãe, do pai, e aí a gente segue trabalhando, né? Acho bacana isso que você fala dos níveis, porque é como se fosse mesmo as cascas da cebola que você vai descascando e entrando em níveis mais profundos. Total. Porque a gente não consegue ir direto, às vezes a gente não tem nem estrutura emocional para lidar muito com a dor, né, que a gente passa. Total. Então a gente vai indo aos poucos. Mas isso é super, super nesse processo mesmo. Você falando isso, eu lembro, porque eu também perdi meu pai cedo, né? Eu tinha 18 anos quando ele faleceu. Mais ou menos. Foi inesperado, né? Ele era novo, tinha 52 anos, né? Foi para uma operação de vesícula e não voltou, né? Algo super tranquilo, banal, né? Que deveria ser. Enfim, e aquilo mexe com a gente. Sim. Só que na época é como se eu não tivesse chorado aquele luto, né? Eu me anestesiei, não senti, tipo, vamos para frente. Aí eu olhei para frente e vejo uma mãe, né, que tipo não trabalhava, ela é dona de casa, cuidava da gente. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Quem vai trazer o dinheiro para dentro de casa? Tem mais 2 para ir para a faculdade, eu estava começando a faculdade. Como que vai ser? Muita incerteza, né, para poder lidar com aquilo. E aí foi passando o tempo, eu falei, não, agora eu vou ter que contar comigo, vamos em frente. E parece que eu vesti ali uma armadura, sabe? De que tenho que dar conta. Eu sei. Sei bem. Tenho que tirar o peso, né, da minha mãe, porque tem as outras 2 para criar, tenho que dar conta e vamos. E acho que foi assim que eu fiz por muitos anos, né? E fui com aquele jeitão, aí eu tive que elevar muito a minha energia masculina para dar conta, né, de trazer dinheiro, de fazer dinheiro. E tá tudo certo, eu costumo dizer para as pessoas, não é certo nem errado, são os caminhos que a gente encontra para sobreviver naquele espaço ali, de tempo, né, que tem ali. Não quer dizer, eu acho que o desequilíbrio fica se a vida inteira você fica naquele lugar, né? E aí, quando você descobre que você pode tirar a armadura, não precisa ser o tempo todo com a armadura, aí começa a ficar mais leve. Sim. Às vezes demora anos, né, Marcelo? Sim. Tem até o livro lá, né, da armadura. Como é que... Esse é legal também, pô. Depois você me vê se acha aí, Fê. Referência, autor, alguma coisa? Não, põe...
livro Desenvolvimento Pessoal, a Armadura, você deve achar. Por favor. Depois eu até vou querer ler esse Isso livro. É super legal. Você tá falando... Da história. Super me identifico. De se armar. Sim, sim. E aí, fazendo um entrelace com a constelação, numa das constelações, ali, uma das primeiras, aliás, a que me fez voltar para o Brasil, foi quando eu me vi, né, em frente ao meu pai, que estava deitado, morto, e chorando compulsivamente. A minha representante chorava compulsivamente. Isso anos depois, hein? Tipo, uns 20 anos depois. O que eu costumo dizer é que a constelação mostra aonde a nossa alma olha. Porque racionalmente eu tô lá trabalhando com a armadura, não tô chorando, não tô fazendo nada, mas a minha alma estava chorando o luto desse homem, né? Sim. E durante anos eu entrei no lugar dele. Então, eu saí do lugar de filha, fui para o lugar do meu pai, olhando para minha mãe. Mãe, agora o papai não está aqui, eu fico nesse lugar para dar conta do seu buraco, para te proteger, para trazer dinheiro, para dar esse amparo emocional. E é louco, porque eu sou a mais velha. E as minhas 2 irmãs, elas olhavam para mim e falavam, nossa, você é a segurança. Eu sinto muita segurança com você. Então, olha como eu entrei no lugar deles, só que isso ficou muito pesado para mim. Sim. E aí, fazer esse movimento de sair desse lugar, isso eu fui fazer depois, faz pouco tempo, né? Nesse processo de últimos 10 anos, quando eu comecei a entender o que são as constelações, a voltar para o meu lugar de filha e falar, não, mãe, você dá conta da sua dor. Pai, o seu lugar está aqui. Você está nesse lugar, mesmo falecido, ninguém tira o seu lugar, honrar o lugar dele, da minha mãe, das minhas irmãs falando, vocês têm força também, eu não sou o esteio da família. Sim. Vocês vão pegar força no papai e na mamãe. Eu posso até mostrar para vocês como é, né? Mas é neles que vocês vão É na buscar. fonte, né? E aí isso foi... O cavaleiro preso na armadura. É esse, lembrei também. Ai, ótimo. Cavaleiro preso. Cavaleiro preso na armadura, pessoal. Super, super 10. Depois a gente coloca aqui. Super fininho também, leve de ler. Leve de ler, mas veja bem. Emocionalmente. Veja bem, né? O pós-leitura aí eu já não garanto. Eu não garanto. Mas eu te entendo, super, super me... E tem muitas vezes... ouvindo a tua história, que a gente se coloca no lugar de quem foi. Mas eu passei uma experiência talvez diferente, que é colocar alguém no lugar de quem foi. Então, eu vivi isso, por exemplo, eu fui casado por 11 anos, com a mãe dos meus filhos e tal, e em alguns momentos eu refletia sobre isso. Do tipo, cara... a relação talvez eu tenha, porque foi muito próximo ali, né? Então, inconscientemente, o quanto a gente também... Eu não estou dizendo que a decisão seria diferente, tá? Talvez ela teria um tempo diferente, uma intensidade diferente, um destino diferente, não sei. Me trouxe... Meus filhos são maravilhosos, nossa relação hoje é super ok e tal, tá tudo bem. Sou muito grato também a essa situação que a gente viveu, mas poderia ser diferente. Só que a gente toma algumas decisões de forma inconsciente. Eu não estou nem falando só por mim, não. O quanto que a gente pesa com a nossa armadura outras pessoas que não tem nada a ver com isso também. Entende? E aí, quando você faz isso, e eu lembro de já ter feito também pai, mãe e tudo mais, o quanto isso refletia e ainda reflete nos meus filhos. Porque em algum momento ali na troca de informação antes da gente gravar e tal, rolou alguma coisa ali sobre a gente falar de divórcio, de filho, o impacto nos filhos. E eu lembro que o meu divórcio aconteceu ali em 2021. Meus filhos estavam com 4 para 5. Eles são gêmeos, o Joaquim e o Samuel. E vira e mexe, o meu pai fala, cara, eu não tenho dúvida que isso impactou. Hoje eles vivem 50% do tempo com a mãe e 50% comigo. Só que eles têm 2 vidas, Adé. Mesmo sendo uma rotina que funciona e tudo mais, cara, são 2 vidas. Aí eu falo, porra, tá legal, mas eles vivem aqui, tipo, sei lá, de segunda a quarta, aí de quarta a sexta eles estão com a mãe, depois muda, eles já estão adaptados. Mas, cara, o quanto isso também, inconscientemente, não impacta. E aí, recentemente, um deles virou pra mim... hoje ele tá com 9, ele tava com 7 para 8. Ele virou na mesa de jantar e falou assim, pai, acho que eu preciso voltar para terapia.
7 para 8. Que bacana, ele mesmo pedindo. Ele mesmo pedindo. Ao mesmo tempo que me alegra ele pedir, o quanto isso me preocupa se ele tá pedindo, mano. O quanto que isso tá desafiador para ele. E tá tudo bem, a gente tá aqui para abrir os caminhos, né? Sim. Mas quando a gente usa ferramentas como essas de autoconhecimento, e aqui eu acho que tem algo que a gente ouve muito, que é o olhar de fora, né? Na constelação você olha de fora a tua própria vida. Exato, como se fosse um filme ali acontecendo, e aí você fala, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Nesse de família, assim, o que mais chega? Olha, assim, você tocou num ponto que eu também tenho um autoaprendizado grande, hard, né, que eu digo, que eu também fui divorciada, me divorciei quando a minha filha tinha 6 aninhos, né, parecido com um dos seus. E a gente tem um aprendizado muito profundo, né, com relação a isso. E, lógico, eu fui buscar apoio, ferramenta, para a gente poder se fortalecer e voltar, né, a respirar de novo. Normal saber que tem sol, não é só. Não é só aquela nuvem, caverna né? úmida, né? Molhada, verdade. E alguns aprendizados que eu tive. Então, ó, uma coisa que é importante. Então, tá lá o casal, né? Quando a gente se conhece, eu também, por exemplo, com relação ao meu ex-marido, né? Na sistêmica a gente nem chama de ex, a gente fala primeiro, segundo, terceiro, para honrar cada um deles, né? Sim. Então, o primeiro marido. De alguma forma, eu também estava buscando esse pai que, né, tinha ido embora, que me protegesse. Eu também tive uma relação bem desafiadora com meu pai, né? Durante a infância, adolescência. Então, ali era uma busca desse pai e que se a gente não está bem resolvido, nos nossos parceiros, a gente vai buscar pai e mãe. Porque a gente vai querer resolver aquela ferida que está aberta nas nossas relações. Na sua opinião, a gente sempre busca sim ou sim? Sim. E aí depende da forma que a gente chega, tipo, com uma maturidade maior ou menor, e aí vai ter menos impacto? Ou quando a gente resolve, a gente não busca mais? Quando a gente resolve, a gente não busca mais. Só que resolver com pai e mãe é uma coisa precisa de algumas vidas, né? De vida, né? Então, assim, tá zerado. Eu acho muito difícil a gente estar muito zerado. Boa. O que acaba acontecendo é que quem vai para a relação são muitas vezes as nossas crianças feridas. Então, a mulher com a criança dela, um homem com a criança dele. Aí a pergunta, né, desse aprendizado, e para a gente se fazer o tempo todo, porque a gente tem que se cuidar o tempo todo, né? Quem está à frente nessa relação? É a minha criança ferida ou é a minha parte adulta? Porque muitas vezes, numa relação, só as crianças estão ali no comando. Então, é a minha dor de criança com a minha dor de criança se relacionando. E ficam aquelas relações imaturas, completamente desequilibradas, né? Onde eu só quero tomar, eu não estou dando, e eu fico cobrando e cobrando algo que nem é do meu parceiro. Né? Um pouco até como você estava falando, eu estava olhando muitas vezes até para minha mãe, nem era para minha parceira, porque eu estava buscando ali algo que estava faltando. Tem uma... Vou tomar um risco aqui de falar... mas eu acho que super exemplifica isso e para a gente, esse espaço também é para trazer, como eu falei, insights de, cara, deixa eu ver se eu estou olhando, ouvindo alguma coisa, assistindo alguma coisa que pode me gerar algum insight. Teve uma situação que foi um Dia das Mães e meus filhos eram pequenos, mas já estavam por aqui e tal, e eu não ajudei, é um dos maiores arrependimentos que eu tenho. Já zerei, enfim, mas eu não ajudei meus filhos a comprarem um presente para a mãe. Só que não era que eu não estava dando ou ajudando a dar um presente para a mãe dos meus filhos. Era a minha criança que não queria, que estava puto com a minha mãe, que já morreu há não sei quanto tempo. E aí eu falei, mano, eu tava puto com o Dia das Mães, porque minha mãe não estava aqui por N coisa. Cara, só que olha o tamanho da injustiça que eu fiz com as crianças e principalmente com a mãe das crianças. Sim. Só que eu só fui perceber isso anos depois e, porra, em terapia. Sim. Aí eu fui lá, anos depois não, um tempo depois, fui lá, zerei e tal.
Mas eu já criei uma ferida lá que ela não tinha nem nada a ver com essa parada. O quanto a gente pesa nas outras pessoas. Né? Isso que você traz é um dos exemplos. Porque imagina o que a gente nem está percebendo. Exato, que ainda faz. Né? Então, quando essa criança está na frente, quando ela está atrás, a gente fala, não. Aí você começa a perceber e fala, não, criança, fica aqui do meu lado, essa relação sou eu que estou no comando, né? E aí você vai se relacionar de adulto para adulto. Então, isso a gente sempre tem que tomar conta, né? Total. Quem entra aqui. Eu lembro também um outro namorado que eu tive. Ele era mais velho, né? Tipo, 10 anos mais velho e tal. Aí eu lembro da minha tia, sabe, comentários assim que você passa e fica, aí você fala, nossa. Ela falou, nossa, você está buscando seu pai nele? Por ser tão mais velho, né? Eu era nova ainda. Então, assim, aí são aquelas pinceladas, né, que você recebe e você fala, tá. Aí depois, anos depois, você fala, pô, ela fez a pergunta sem nem ter estudado nada do que só no feeling, Eu né? estava percebendo, lógico, ali, né? Uma necessidade. Total, né? total. E tem muito, né? E aí é a visão de fora, né? Ela estava vendo de fora. E aí o poder aqui do que você está exemplificando da ferramenta, imagina você olhando a sua própria história, porque ninguém conhece a tua história melhor do que você. Sim. Aí outro grande aprendizado também, Marcelo, nessa questão de separação, aqui eu tinha uma filha, né? Sim. E também me separei cedo, então essa questão, né, que você trouxe aqui, impacta os filhos, só que assim, a gente tem que fazer o que a gente acha que é melhor dentro daquela situação. Eu também sou contra, que tem que ficar numa relação que não tá bacana por conta dos filhos, porque assim, meus pais ficaram numa relação bacana, então eu fiquei olhando uma relação que não estava bacana por essa questão de não se separar, eram outros tempos, né? Mulher nem se separava, era um escândalo. Sim. E tem um impacto também de você viver num ambiente que está desequilibrado. Com certeza. E, então, separar também tem consequência, né? Então, assim, não tem muito como fugir. Ficando ou não ficando, acho que os filhos vão ter que lidar com a situação que vai estar ali, né? E a gente tem que tentar amenizar da melhor forma possível para os filhos, né? Sim, sim. E eu também pensava, tanto é que eu demorei 2 anos para tomar a decisão de me separar. Tá bom. Porque tem filhos, né? Claro, não é não é uma assim da noite decisão, pro dia, né? Então você Qual foi mais pensa. difícil, a transição de carreira ou separar? Ai, olha, essa pegou agora. Imagina, 30 anos. Porque a gente As cria duas uma foram identidade, difíceis. Foi difícil separar, não foi fácil. Mas se alguém disser que é fácil, pode vir aqui, senta aqui e me convence de que é fácil. Porque, ei, Fernando, é fácil? Misericórdia. É tão fácil. Não é. Eu acho que a separar foi mais difícil, porque envolvia uma outra pessoa, né? Um filho, né? E você fica preocupado. O trabalho não, está impactando você e você pode manejar ali, né? Não tem... Filho também, né? Que a tua já tá mais velha. Mas que momento de vida. O peso da transição é totalmente diferente do que Sim. quando eles estiverem 20. Sim, sim. Entende? É diferente. Mas eu, sem dúvida nenhuma... Porque eu acho que a transição... Eu acho que a decisão tá, tipo, 100% com você. Uhum. Quando você vai separar, você fala assim, a decisão está 100% comigo, mas eu acho que essa decisão ela vai sendo tomada em conjunto também. E eu não sei se ela... Sei lá, eu acho que é uma parada mais dividida, entende? Sim. A saída é dividida. Você lá, fala, tô indo embora empresa. Beleza, amanhã tem outro no teu lugar. Uhum. Não que no relacionamento não aconteça. Eu acho que esse não foi um bom exemplo. Esse não foi... Não dá pra editar essa porra. A gente vai tomar Não, deixa que é bacana. Só uma curiosidade. É o melhor corte do episódio. A Fiorella falou essa semana que na sala dela, com 28 alunos, que ela era a única que tinha os pais casados. Imagina, olha. Imagina. Sim. A estatística mudou totalmente. Mudou. Loucura.
Foi boa. Agora, um grande aprendizado foi essa questão da convivência, de visitas, de convivência. Sim. Foi todo um período também Desafiador. desafiador. Não é fácil, até acomodar, né? Sim, sim. E depois que eu conheci as constelações, mudou muito essa relação entre nós três. Olha Porque a mulher, ela tem um grande poder. O poder de autorizar os filhos a irem aos pais. Isso foi uma grande descoberta minha, que eu fiquei de boca aberta. Fala mais sobre isso. E isso é tudo inconsciente, Imagina, né? Não, imagina. não é que Instintivo, a né? mãe fala, ai, vai lá para o seu pai. Ela nunca vai falar isso, mas é a a energia. postura e a presença e a energia. Como a mãe trata o parceiro de vida. Tá Pode bom. estar separado, não separado, morando na mesma casa, não importa. Ele pode ser falecido, Tá bom. não importa. É o quanto esse filho olha para a mãe e vê na mãe um respeito pelo pai Tá bom. e pelo lugar do pai, Tá né? bom. Hoje a gente fala muito de alienação parental, né? E principalmente quando se separa, não que as mães façam isso de uma forma maldosa, mas acabam fazendo porque elas estão lidando com a raiva delas e passa para os filhos e fala, ai, porque é o maldito do seu pai, porque esse cara, eu não quero que veja, eu não quero que você seja igual ao seu pai. Enfim, são várias questões que ela solta, porque ela nem consegue lidar com isso, faz parte do processo, mas a gente precisa se policiar para não falar mal do pai e dos filhos. Sim. Porque essa criança leva 50% do pai e 50% da mãe. 200%. Quando a gente começa a desmerecer esse homem, essa criança olha e fala, nossa, eu também sou assim. E, tipo, eu quero amar o meu pai. Sim. Eu não tenho nada a ver com o que está acontecendo entre eles. Ele é meu pai. Eu quero amar. E muitas vezes, se essa criança vai para o pai, ir para o pai é amar, gostar, se dar bem com esse pai, essa mãe vai falar, você tá louco? Sim. Como é que você tá indo pro seu pai? Ele é um cachorro, fez isso Mas comigo. do lado dos homens a gente faz também. Também. Eu acho que em menor proporção, talvez porque ainda, infelizmente, são vocês que ficam com boa parte dos filhos, entende? Por isso que as mulheres fazem mais. Não, é porque elas cuidam mais também no Sim, fim do dia. sim. Mas do lado masculino rola também, com certeza. Hoje tem tido mais essa divisão de tarefa, Sim. né? Igual você, que é Sim, muito bacana sim, escutar, eu fico um tempo, ela fica um tempo, a gente chegou num acordo. Mas isso não é a maioria, certo? E tem mesmo também dos homens, né? De falarem das mulheres. Tem. E aí, quando você percebe isso e vê o impacto na criança que isso tem, e você autorizar... Teve um dia que eu liguei mesmo, eu não falava há muito tempo, a gente foi bem desafiadora a minha separação. Ele morava em outro país também, mora no Canadá, eu morava... Enfim, fui fazer minha carreira e também morei com ela em outros países, então eles se viam uma vez por ano, era uma questão desafiadora. E ali, quando ela começou a ficar adolescente, que eu conheci as constelações, aí teve um dia igual você lá, que comprou salmão e tal. Sim. Aí eu falei, não, vamos marcar uma reunião, um call. Que um call, né, Nós do três, corporativo. que era do corporativo. Ai, mas o que é? Eu falei, não, vocês vão saber na hora. Aí minha filha era adolescente, falou, ai, mãe, né, adolescente, pra que isso daí e tal? Eu falei, não, você vai entender. Aí comecei a falar um monte também. Falei, olha, filha, quero te dizer que a mamãe descobriu que tem umas coisas importantes. Eu sou importante, seu pai é importante. Com ele na linha. Legal, até arrepia, mano. Seu pai é importante, ele tem o lugar dele. Daí ela começou, ai, mãe, que babaquice. Lá não vem sei você o com quê. esse Não discurso. quero, não quero. Falei, não, você vai escutar. Aí o meu primeiro marido falou, não, deixa sua mãe falar que isso é importante para mim também. Olha só, para ter o lugar dele reconhecido também por mim. Aí ele falou, não, isso é muito importante. Total. E aí fui falando, ó, seu pai é importante. Só que aí eu verbalizei mesmo. Olha, eu autorizo, você tem total autorização para ir para o seu pai, para amar o seu pai. Que lindo. Eu não vou bloquear isso. E eu quero que você se dê bem com ele. Entre eu e ele, é homem e mulher.
ele é teu pai para a vida toda, eu sou tua mãe para a vida toda, e vamos fazer isso de uma forma mais azeitada, mais diferente. E aí começou, sabe? Foram, assim, algumas sessões que eu fiz, assim, com eles, para que cada um falasse o que sentia. Que legal. Quantos anos passam, Marcelo, que às vezes a gente não sabe nem o que o nosso filho sente com relação àquele assunto? Sim. Uma coisa tão simples. Sim. Tinham sido anos, né? Porque ela já tinha 15 anos, você imagina, né? Dos 6 aos 15. Imagina. Ela poder falar como ela se sentia, tipo, quando a gente brigava, quando brigou, quando se separou, como que era visitar, isso que você estava falando, vai para casa do pai, vai para casa da mãe, sentir qual que é o lugar dela, e a gente escutar uma coisa simples, como isso foi mudando. Total. Isso conectou a gente. E quando cada um está no seu lugar, sabe? Eu no meu lugar de mãe. O lugar dele é respeitado como pai, os filhos serenam. Depois certeza. daquilo, essa menina deu uma sentada, Imagina. mudou. Por Imagina. isso que eu falo assim, as constelações mudaram a minha vida, não é blá, 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 mimimi. Sim. Porque eu passei pelo processo, eu testei, né? eu fui lá e testei. E tem uma coisa que foi algo que mudou a minha vida também de 17 para 18 ali, que a constelação eu enxergo como uma ferramenta, assim como o livro pode ser uma ferramenta, e já vou pedir para você comentar dos livros, mas você assumiu a responsabilidade também de, pô, vamos fazer a call. Então, eu acho que por muito tempo eu fiquei, por exemplo, o problema é o mundo, o problema é o universo. Isso ainda antes do divórcio. O problema é o chefe. É sempre colocando a culpa no externo. E aí, a hora que você passa a assumir a tua responsabilidade, sair daquele papel de vítima, e você conhece algumas ferramentas, pô, aí ninguém te segura. Porque quando você se abre para a vida o quê? Vai se abrir para você. E aí, olha que lindo impactar com a sua filha. E detalhe, pergunta. Hoje ela está no Canadá, ele mora no Canadá ainda? Sim. Que interessante. Então, mas porque ela foi buscar esse pai. Imagina, lógico. Quando ela foi fazer faculdade, por exemplo, É eu o tava momento, né, da força na do pai, Bélgica. vai pra vida e tal. Aí eu falei, ó, o que a gente vai fazer contigo, cara? Você vai estudar onde, né? Vai pro Brasil, vai ficar aqui na Europa? O que você vai fazer? Aí ela, mãe, ela começou a estudar, mas teve pandemia e tal, e foi super complicado, né? E ela falou, mãe, eu decidi que eu acho que eu vou pro Canadá, vou transferir faculdade para lá. Aí ela não falou, vou buscar meu pai, porque ela não tem esse nível de consciência. Sim, tá tudo bem. Tá inconsciente. Mas aí na hora eu falei, nossa, ela tá indo buscar esse pai que ficou tão distante durante tanto tempo. Então, com os conhecimentos que eu tinha, eu falei, e eu te apoio. Vai mesmo. Vai lá, vai ficar perto do teu pai, vai fazer tua faculdade, vai resgatar essa tua relação e todos esses anos que vocês não puderam estar tão juntos, vai agora resgatar isso. Eu te abençoo, pode ir. Muitas mães poderiam falar, nossa, agora eu te criei, sabe, jogar em cima do filho. Eu te criei a vida inteira e agora você vai morar lá com o seu pai do outro lado do mundo, o cara que ficou longe de você, entendeu? Sim. Olha como você vomita, né, nos filhos uma coisa que Mas aí tipo, seria sobre você, né? Mas se eu não tivesse trabalhado isso, eu poderia agir nessa direção, Sim. né? Sim. Então, Sim. E aí, Fernando? Ai, meu Deus do céu. Frio no estômago. Ai, Fernando. Me conte dos livros. então, eu comecei a fazer coautoria Boa. de livros. Legal. E o primeiro foi aqui Vozes Terapêuticas, onde eu trago um pouco a questão da sistêmica mesmo, que são as constelações, Boa. o básico, a história de Bert Hellinger. Então, esse aqui foi o primeiro. Legal. Esse aqui foi o segundo, o pensamento sistêmico. Aqui são cases, né, com a constelação. Então, eu trago aqui um atendimento meu também, Que legal. relacionado à separação, à traição. É bem Então, são histórias de interessante. quem foi se constelar, Constelar, por exemplo. Então, quem tem interesse, por exemplo, de, deixa eu ver se eu me identifico com alguma história, talvez possa ver uma história. Isso, é bem bacana, né? Porque você vai lendo histórias e aí você vai se identificando, né? Tudo a ver, Todos nós inclusive, passamos por... Mostra pra câmera, Del. Mostra ali, ó, para aquela. Boa. Esse aqui, pensamento sistêmico.
Legal. Esse aqui é um caso bem interessante, Marcelo, porque é uma cliente que passou por uma traição. Então, ela chega com uma queixa de traição, ela e o marido, Tá bom. para uma constelação. Tá bom. E isso é um tema muito, né, também comum que o pessoal vem. E também para desmistificar um pouco isso, o que eu quero pincelar é que uma relação é feita de duas pessoas. E geralmente a gente, quando tem alguma questão no casamento, ai, traição, nossa, a gente tende a polarizar, né? Um é o desgraçado e o outro é o coitadinho. E ali eu vou colocando que não é muito bem dessa forma, né? Polarizada, porque os dois têm ali responsabilidade e se a relação chega a alguns extremos é porque ambos foram deixando, permitindo, se distanciando. A relação já não estava bacana. Isso só foi uma gotinha d'água, que eu costumo dizer, lógico, machuca, mas não é isso o mais importante. O mais importante é olhar para os passos anteriores. Concordo, né? Concordo. E quando vem o seu? O meu vem esse ano, eu já estou trabalhando esse ano no meu mesmo. Que bom. Vai ser também vai ser na pegada sistêmica também. E aí quando estiver pronto vai estar, com certeza, vai ser um prazer. Tá aberto. E talvez você já tenha até um cliente aí para essa de transição de carreira aí e tal. Eu costumo fazer pelo menos uma por ano e já venceu vence em março. Então nada é por acaso. Depois a gente conversa aí para ver. Eu super gosto também. E eu tenho uma pergunta ainda sobre essa transição que eu falei, mas antes eu vi que você trouxe umas cartinhas ali. Eu trouxe, eu sempre levo, né? Tá, aí, que são? tendo a oportunidade... Isso daqui são cartinhas sistêmicas que, dependendo, fazendo um movimento, eu peço para tirar uma cartinha. Boa. Até vou pedir para você tirar, o Fernando tirar uma cartinha. Show. É agora ou no final? Podemos fazer agora. Você que manda. Tirar uma cartinha uma para o teu pai e outra para tua mãe. Boa. Então, pensa no teu pai e tira uma cartinha. Já até vi qual é. E tira uma da mãe também? E a da mãe. Coloca o pai do lado direito, a mãe do lado esquerdo. Aí o Fernando. E aí, Fernando? Aqui. Pode entrar aqui. Pai primeiro. Eu posso ler ou? Podem ler. Pai do lado direito. E mãe. Eita, poxa. Aí. Ei, Fernando. Tá zoando, mano. Fala a sua primeira. Bateu aí? Bateu, mas eu não posso falar. Tá. Não pode falar? Tá bom. A minha do pai é... Não sei se vai dar pra ver, Fê. Peraí que vou dar cá. Me libere, por favor. Cara, tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui de empreendedorismo, transição, novos projetos. Ele era empreendedor e tal, né? Enfim, eu que me lembro. E a da mãe veio o seguinte. Tenho minha mãe em mim, tenho meu pai em mim. Sou 50% composto de cada um, que é o que você falou. E é louco que você estava falando ali das frases, me veio o quanto a gente fala para os nossos filhos essa questão de alienação, e eu tinha um conflito ali, né, com a minha mãe, no sentido de, eu cheguei na minha infância, ouvir da minha mãe, eu me separei do teu pai para você não ficar igual ele, que é clichê que você falou. Sim. E ao mesmo tempo, eu tenho uma memória muito forte da minha mãe virando para minha avó e minha tia e falando assim, ó, não, vocês não vão falar mal do pai dele na frente dele. Então essa sempre teve mais assim, não peso, mas ela sempre foi mais forte para mim do que a outra. Pô, me separei do seu pai para você não ficar igual ele. Eu nem sei no que, entende? Mas em alguma dor dela ali, né? O quanto a gente pode carregar isso porque, enfim, eu fiquei mais assim julgando meu pai por muito tempo. Hoje eu já tô zerado, já janto com ele, já tá tranquilo. Eu não posso falar porque eu tô em tratamento ainda. Tá. Tá tranquilo. Mas foi forte. Que bom. Que bom, né? Sempre vem um presentinho pra gente, né? E quando é empresarial, tira carta também? Como é que é? Não necessariamente. Tá
Menos, porque daí você está trabalhando numa outra perspectiva. Então, a gente usa uma outra terminologia, outra linguagem ali para o empresarial, né? Não é só pai e mãe, a gente está vendo outras variáveis. Muito bom. Uma pergunta. Talvez final dessa de transição é: o que você pensava que era tipo um fato nessa transição de carreira, mas depois que você viveu, falou, mano, isso era mito puro? Tem alguma coisa assim que você falava assim, pô, um medo, vai? Você tinha um medo relacionado a isso, mas depois você falou assim, sei lá, era mais interno dos meus, da onde você quisesse, assim. Eu acho que tem vários medos e mitos quando a gente deixa algo muito seguro, né? CLT, corporativo. Não vou falar para você que foi fácil, não. Imagina. E ainda continua sendo um aprender. Ó, já faz 5 anos que eu estou nesse processo. No começo foi terrível, porque você está acostumado anos a fio a ter uma rotina. Você acorda cedo, vai para o escritório, fala com as pessoas, você está produzindo algo muito concreto ali todos os dias, né? Retorna, tem o dinheiro entrando ali no final do mês, né? E você tem uma previsibilidade para você poder fazer teus projetos, né? Aí, dia seguinte, você continua acordando cedo, só que você fala, nossa, para onde que eu vou agora? Não, vou ficar, tô em casa. O computador travou, né? Onde eu abro um chamado? Não tem mais. Não tem mais alguém de suporte, não. Vou ter que olhar no YouTube, mano. Mas você tá brincando, isso aconteceu, porque o meu computador era velho, o pessoal usava da empresa. Aí não dava conta para as coisas que eu queria começar a fazer, né? De Canva, web design, essas coisas. E aí eu falei, e agora? Não tem nem para quem ligar, eu vou ter que comprar outro, vou ter que entender como mudar. E tudo isso pega. Almoçar, né? Eu me sentia assim, nossa, eu não estou produzindo. E aí uma virada de chave foi quando meu cunhado, num almoço, falou para mim, Adele, sai desse lugar porque você está produzindo. Você gerou dinheiro, que é a tua reserva que você tem hoje, e essa tua reserva gera dinheiro. Ou seja, você está produzindo. Sim. Veio de você. Sim. Nossa, aquilo mexeu comigo. Que legal. De sair deste lugar. Não é porque eu estou no tarefeiro, né? No CLT a gente é muito tarefeiro. Sim. Reunião, só que não quer dizer que isso é muito produtivo. Concordo 200%. Certo? Então, quando você passa a empreender, a cabeça, eu comecei a ter que mudar a minha cabeça. Então, é faturamento anual, não é o que entra no mensal, porque oscila, tem meses que não entra, meses que entra. Então, eu tenho que pensar no ano, redistribuir, pensar que eu estou produzindo, sim, porque eu estou fazendo networking, eu vou almoçar, estou fazendo contatos, estou abrindo portas que me geram clientes. Então, é uma outra forma de circular e de fazer que, inclusive, hoje eu não consigo me ver mais dentro do quadradinho da CLT. Dos 30 anos, né? Dos 30 anos, porque eu consigo fazer a minha agenda, o meu horário, consigo fazer exercício, que eu não conseguia antes, e cuidar da minha alimentação, fazer outras coisas que trazem esse bem-estar, sabe? Do dia a dia. E quando eu vou executar algo, é algo real, que eu vou profundo, executo, entrego e não preciso ficar vivendo aquela politicagem que a gente perde muito tempo no corporativo. E aí muda, né? A hora que a política aparece que vai lá alguma coisa, aparece lá alguém, lá falou, vou fazer uma delação, ou pediu as contas, arrumou outro emprego, aí volta, começa a política, tudo de novo. Mudaram os partidos, né? Tudo muda, você tem que ir navegando. Lógico que aqui eu não estou desmerecendo, porque cada um tem os pontos positivos e negativos, né? Foi, inclusive, o corporativo que me ajudou a criar minha filha, fazer tudo que eu tenho, que eu devo ao corporativo. Sim. Mas é como se agora eu pudesse fazer outras coisas, dar vazão a outras coisas, né? Que eu digo nesse 3/3 da encarnação, os 2/3 já passou, agora eu quero viver de outra forma esse 1/3 final aí. Quando o pessoal me pergunta, eu falo, cara, eu não tô olhando para o agora, eu tô olhando para os próximos 40, mano. O que eu quero fazer nos meus próximos 40? Eu sei que eu tenho um tempo limitado lá. E, na verdade, o corporativo, sim, é muito bom, mas, na verdade, ele é formado e liderado por alguém que teve mais coragem do que eu antes de mim.
Porque toda empresa tem alguém lá que fala, mano, vou empreender essa parada. Ou uma, ou duas, ou três. Ela é feita de pessoas. Então, essas empresas ainda, pô, centenárias e tudo mais, a gente que trabalha, você trabalhou, eu trabalho em empresas multinacionais. Cara, é um cara com coragem lá não sei lá onde, num lugar no mundo, que, pô, isso foi pro mundo inteiro. Olha o nível de coragem desse cara, ou dessa mulher. Então, se a gente honrar isso também, pegar um pouquinho dessa força, será que não traz coragem pra gente também, né? De quando chegar a nossa hora? Sim. Então, acredito muito nisso e o que a gente vai olhar para os próximos 40. E eu vou te... 10 minutos? Tá bom. Eu falei, mano, quando você levantou as duas mãos, eu falei assim, pô, veio a carta, parou travando. Boa. E o quanto isso também reflete nos nossos filhos, o exemplo, né? A tua filha agora está fazendo faculdade, ela deve estar no momento de carreira, que talvez você já tenha vivido, você pode ajudar, mas o você decidir o que faz o teu coração cantar mais agora, o quanto isso também não ajuda ela nesse processo que a gente sabe que é de dúvida, é de muito trabalho operacional, é de muito estudo e tudo mais, até para ela já ir tomando algumas decisões agora, que lá na frente pode até, sei lá, pavimentar esse caminho do que ela gosta mesmo, né? Porque isso vai mudando durante a vida. Foi sexta-feira ontem? Recebi um áudio, mandei um áudio para os meus filhos e tal. Aí um deles virou para mim e falou assim, pai, foi tudo bem a apresentação na escola? Eu apresentei para todo o fundamental, na frente de todo mundo. Aí eu, Aí foi super legal. E aí eu vou te falar no próximo áudio que eu acho que eu pensei sobre uma profissão. Tá bom. 9 anos. Aí, Fernando, vem o outro áudio. Pai, eu acho que eu vou ser palestrante. Olá! Aí eu no áudio, né? Aí ele, não, vou ser palestrante? Mas assim, palestrante que eu vou lá, falo as minhas opiniões, o que eu acho, e se as pessoas quiserem, elas vão lá para me ouvir, assim. É esse tipo de palestrante, assim, e tal. E aí ele faz assim, né, com o barulho. Aí eu falei, tá. Aí ele falou, então, eu tô pensando nisso, assim, e tal. Aí eu falei, beleza, filho. Aí eu virei para ele, poderia falar assim, pô, ele tá vendo os movimentos, ele que me ajuda a empacotar os livros, né, tal. O outro curte mais outras coisas. Eu falei, nossa, eu poderia ali no meu egoísmo falar assim, ele tá me modelando, olha, vai ser, né, um novo... Não. Aí eu virei para ele no áudio e falei assim, filho, legal, fiquei super animado com o teu áudio e eu te apoio na decisão de profissão que você tomar, velho. Aí no final ainda dei uma brincadinha, falei, mas eu conheço um podcast legal, hein, pra você, tá? Ele já veio aqui, mas a gente não divulgou, legal. Eles vieram, né, a gente gravou com eles. Adele, eu ficaria aqui horas conversando contigo, aprendendo, fazendo uma sessão, sempre bom para dar uma zerada. Eu queria te agradecer antecipadamente e te pedir uma última coisa que se pudesse deixar uma mensagem para as pessoas que podem estar sentindo que a vida tá travada, que, enfim, que, pô, eu tô sentindo que eu preciso fazer alguma coisa que eu não sei, que tá naquele momento tarja preta, que é a metáfora, a analogia aqui, né, do podcast e tal, que tá ali querendo buscar a São Silvestre, mas, tô travado, eu não sei. O que você poderia dizer para essa pessoa? Pode ser homem, mulher, todo mundo, o que você quiser. Eu vou dizer aquilo que me ajudou muito, que vai com o que você tem, do jeito que você tá, sem esperar ter tudo perfeito, ter todos os recursos, ter tudo na mão. Vai acreditando, se joga. Não é se jogar inconscientemente, mas é se jogar se permitindo ter coragem, essa coragem de se jogar para o novo, que nos exige, né? A São Silvestre exige da gente esse novo olhar. Sim. Então, se jogar para isso que o caminho se abre. Total. O caminho se abriu para mim no momento que eu decidi pisar e acreditar naquilo que eu ia fazer, naquele novo. Tem uma música sertaneja, não lembro de quem é que eu ouvi esses dias, que é uma letra bem bonita, com aquele Dave Leonardo também, que fala, quando você coloca o pé, Deus coloca o chão, né? Muito isso que você falou, quando eu coloquei o pé, a vida abriu. E aqui eu nem tô falando de religião, tô falando só da metáfora ali, eu achei maravilhosa. Quando você coloca o pé, Deus, o universo, o que você acreditar, energia, coloca o chão, né? Você fala bastante de universo, o universo vai se abrindo e trazendo mais daquilo. Sem dúvida, sem dúvida. E como que o pessoal te encontra,
seja para entender mais de constelação, marcar algum horário contigo, conhecer mais os teus serviços, dos livros, fala lá no meu Instagram, que é Adele Sestari, pode mandar mensagem no direct. Lá eu publico os grupos mensais que eu tenho. Legal. Tem lá o catálogo de serviços, os livros estão lá também. Que legal. Então, todos E ela serão responde, hein? bem-vindos. Porque eu mandei uma mensagem lá no direct, ela me respondeu e tá aqui hoje. Verdade. Ela Hoje eu responde. sou comercial, marketing, sou tudo. Te entendo, eu te entendo. Muito bom. Pessoal, vocês que ficaram aqui acompanhando, foi uma conversa profunda. Já tivemos algumas aqui, mas essa foi assim com exercício prático mesmo. Por isso que eu falo que eu gosto de trazer a galera do corporativo, porque nós vamos lá profundo. Que já trabalhou no corporativo, que não é mais, né? Vamos combinar. Se esse episódio de alguma forma mexeu contigo, encaminha lá no grupo do WhatsApp, manda para uma pessoa que pode ter vindo na tua mente agora o nome, porque pode ser que ela esteja também precisando ou de alguma coisa que a gente falou aqui, ou de conhecer a ferramenta ou qualquer outra coisa. Mas a gente nem imagina onde pode chegar com um pequeno gesto nosso, né? De lembrar dessa pessoa, tá bom? E a gente se vê no próximo episódio. Valeu, obrigado!